Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje da série de Speedrun no canal, subindo o rating de 800 até os 2.200 no chess.com. E bora ver o que vai rolar aqui nesse nosso episódio de hoje. O rating atual da conta é de 220 e vamos enfrentar aqui um brasileiro de 251, jogando aí com C4, jogando a nossa abertura inglesa nessa reta final aqui da temporada, que vamos buscar aí até os 2.200, depois iniciamos uma nova temporada da série. Então na inglesa eu tô sempre jogando aqui com C4 seguido de G3, com o objetivo de fazer o fianqueto do bispo lá em G2, e aqui meu adversário tá jogando com E6 e D5, que vai acabar levando para uma posição de um gambito da dama. Vou jogar aqui cavalo F3. Se ele jogar AD por C4, eu posso já recuperar esse peão, então por enquanto não é bem um sacrifício, mas dependendo de como ele jogar, eu posso jogar até D4, levando para uma catalã e sacrificando um peão muitas vezes. Vamos ver como que ele vai jogar aqui a abertura. Bom, já que ele não tomou em C4, eu vou jogar aqui com B3, com a ideia de jogar bispo B2 e fazer o duplo fianqueto, levando para posições de uma abertura que é conhecida como abertura hatch. Essa foi uma abertura criada ali no período hipermoderno do xadrez, que tem o objetivo de controlar o centro à distância. Então vou controlar o centro com os meus bispos. Foi essa abertura que o hatch ele conseguiu vencer o Capablanca, que estava com uma invencibilidade, acredito que de 10 anos. Imagina ficar 10 anos sem perder uma partida. E o hatch conseguiu ganhar essa partida do Capablanca jogando essa ideia nova do duplo fianqueto. Na época não era nada comum fazer algo assim. Era uma época onde o pessoal estava acostumado a jogar um xadrez mais clássico, ocupando o centro com os peões. E aí foi uma abertura revolucionária, então depois surgiram várias outras aberturas nesse sentido de controlar o centro à distância. Mas enfim, depois de tomar em D5, ele jogou ED5 e agora eu faço D4. Vamos jogar numa estrutura contra o peão dama isolado. É esse peão isolado que você está vendo aí em D5. E agora vamos tomar em C5 já? Pode ser. Vou tomar em C5 e jogar com o cavalo C3. O objetivo nesse tipo de posição é bloquear D4, que é a casa forte aqui para o nosso cavalo. Por exemplo, jogando um cavalo B5 e cavalo D4, o cavalo fica muito bem colocado na frente do peão isolado. Essa é uma estrutura que acontece bastante, inclusive para você entender esses planos que eu estou mostrando aqui, saber onde colocar suas peças, é muito interessante conhecer as estruturas de peões. Quanto mais você souber sobre as estruturas das aberturas que você joga, mais fácil é para encontrar os planos nas posições. Eu digo muito para os meus alunos na Chessflix que a estrutura de peões ela te diz qual é o melhor plano, o que você tem que fazer na posição. Aqui, por exemplo, quando ele tem o peão isolado, eu sei que faz muito sentido trocar peças, porque os finais são muito bons para o branco, porque esse peão ele vai ser apenas uma debilidade. Vou jogar agora um cavalo B5, também sei que o meu cavalo em D4 vai ficar muito bem colocado, assim bloqueando o peão isolado. Vamos levar esse cavalo para D4. E por enquanto o joguinho bem posicional aqui nessa partida, não tem nada demais acontecendo, nenhuma tática nem nada, é mais um jogo estratégico lutando aí contra esse peão isolado. Bom, eu posso simplificar um pouco a posição, jogando um cavalo toma C6, pode ser uma ideia. Tem também o cavalo por E6, que em algumas posições eu posso considerar. Bom, eu vou jogar tomando em C6 e levar o outro cavalo para D4. Acredito que pode ser interessante fazer isso, e quando ele jogar bispo D7, o ideal é que eu tivesse o bloqueio da casa C5, mas talvez eu tenha um dama D3 atacando o peão de A, e se ele jogar C5 eu jogo o cavalo F5. E aí esse centro ele tá meio vulnerável a esses peões colgantes, que
Esses peões aqui em C6 e D5 tem esse nome um pouco diferente, tem o nome de peões colgantes, que é o par de peões isolados, os peões em C6 e D5. E esses peões, muitas vezes, especialmente conforme vai trocando as peças, eles podem se tornar fraquezas na posição. Bom, ele fez aqui um dama B6, defendendo aí o peão de C. Eu posso tomar, bispo H3, então ele vai tentar um bispo C5. Se bem que bispo C5, o bispo ele não fica muito legal por ali, mas aí ele defende pelo menos o peão de E6. Eu não estou tendo nada muito imediato assim na posição. Eu vou desenvolver minha dama, vamos colocar mais uma peça em jogo, levando a dama para D3, porque agora se C5, o cavalo F5 passa a ser um lance interessante, e o peão de D5 ele pode ficar vulnerável muitas vezes. Caramba, essa está sendo a partida mais posicional de todo o nosso desafio, de todo o speedrun. E, assim, se você quer começar a jogar melhor, ganhar de adversários mais fortes, algo que ajuda bastante é dominar a estratégia. Né? Então, pode ver que tudo que eu estou falando até aqui é estratégia. Então, não tem a ver com cálculo, com tática, nada disso. É sobre entendimento da posição. Percebe que as trocas que eu estou falando, as manobras que eu estou fazendo, isso aqui é tudo estratégia, jogo posicional. Então, quando a gente chega nessa faixa aqui que eu tô, dos 2.100, 2.200, a estratégia ela passa a ganhar uma importância muito maior do que em outras fases. Né? Então, se de repente você está ali nos 1.000 de rating, até os 1.500, a tática é muito mais importante. Mas quando você chega nessa fase aqui, todos os jogadores já dominam melhor a tática. Então, para você conseguir uma vantagem, ganhar de jogadores com rate maior que o seu, você vai precisar aprender mais sobre estratégia. Bom, ele jogou aqui dama E6, buscando a simplificação, ele quer trocar as damas. Será que eu quero trocar as damas? Não sei se eu quero trocar as damas nessa posição. Por exemplo, dama D3 pode ser um lance. Eu volto a dama para D3, ameaço bispo por F6 e bispo por D5, ganhando esse peão de D5. E tô de olho ali no peão de A6 também. Acho que pode ser um bom lance. Ele pode pensar em fazer o lance D4, mas apesar de conseguir deixar esse meu bispo um pouco fora de jogo, não sei se é uma boa ideia. Bom, ele jogou com C4 direto, tentando assim criar um peão passado. E acredito que dama D2 pode ser, mas dama D2 ele vai ter um cavalo E4. C4 foi bom aparentemente. Eu não botei muita fé nesse lance, mas parece ter sido um lance interessante. Bom, eu vou voltar essa minha dama para D1. Pode parecer um pouco passivo, mas estou ameaçando agora bispo por F6 e bispo por D5. Mantenho ali a tensão. Não é exatamente a posição que eu estou querendo, porque ele ganhou uma certa atividade com esse peão passado. E eu não quero que ele fique com as peças ativas, porque justamente o que o cara quer nesse tipo de posição, de peão isolado, peões colgantes, é conseguir ficar com as peças ativas. Mas olha, ele não defendeu uma ameaça, que era bispo toma F6 e bispo por D5, então eu vou ganhar esse peão. O risco de você jogar com peão isolado é que às vezes você pode perder esse peão aí, pode fazer falta. Agora, a partida está longe de acabar, porque depois de tomar em D5 ele joga C3 e ele vai ter um peão passado para complicar o jogo, pelo menos. Posição difícil para ele depois disso. Ele vai jogar um C3, dama D3, posso jogar com E4. Meu bispo é muito mais ativo do que o bispo dele. Bom, ele preferiu jogar um pouquinho diferente, que ele jogou tomando em B3. Vamos tomar de dama em B3.
que assim eu já ataco o bispo de B4, estou pressionando F7 também. Depois eu jogo com E3, por exemplo, consolidando. Vamos ter que ganhar agora com esse peão a mais. Caramba, essa partida tá sendo só jogo posicional. Assim, teve um detalhezinho tático que foi jogar ali o bispo por F6, bispo por D5. Mas fora isso, só xadrezinho posicional. Jogar agora com E3, não tem nenhum sacrifício. Minha dama tá defendendo. Depois eu jogo um rei G2 para consolidar, para colocar também em casas brancas, que assim ele não tem nenhum cheque, nenhum tema tático, porque com o rei aqui em G1 ele ainda pode ter um torre por E3, minha dama sair, tem alguns golpes táticos. Depois de rei G2, aí eu mato qualquer esperança que ele tenha na posição. Bom, agora ele está pensando. Vamos consolidar rei G2, dama. Quer dizer, torre B8. Se eu jogar bispo por F7 agora, trocar tudo tá caindo em C5. E se eu jogar bispo F7, rei F8, dama C4... aqui eu vou ganhar mais um peão na brincadeira. Agora começa a surgir a tática. Então teve a tática ganhando um peão, agora vai ter a tática ganhando um segundo peão, porque ele vai acabar tendo que jogar dama por F7. Dá para tentar rei F8 também, mas acredito que ele vai jogar o dama F7. Eu troco as damas, torre toma, torre B2 leva a torre A5. E aí temos 2 peões de vantagem. Vou ter que converter isso num final de torres. Vai ter que tomar uns cuidados ainda, mas em tese é para ganhar com tranquilidade. Bom, agora dama toma. E torre por C5. Vamos ganhar um finalzinho. 2 peões a mais. Ele ainda vai tentar levar essa torre para cá. Vamos dar um cheque. Vamos jogar a torre A5. Porque agora ele vai ter que ficar com uma das torres passiva. Só que depois de torre F6 eu fico com uma torre passiva. Como que eu posso jogar? Vou jogar rei G2. Acredito que eu posso jogar agora um plano com G4, rei G3, H4, H5, F3, E4. E assim eu consolido a posição na ala do rei e depois eu consigo ativar essa minha torre. Porque ele vai jogar um torre F6 para tentar deixar a minha torre de F1 presa na defesa do peão de F2. Mas daí eu tenho esse plano, G4 e rei G2. Ele não tem H5, que minha torre está controlando. Então, em tese, meu próximo lance é G4 e rei G2 para ganhar essa liberdade para o meu rei. Então, para converter vantagem, tem que ter calma, tem que ter paciência, aquele momento que você vai melhorando aos poucos a posição. Então, comecei melhorando o rei, que agora é a peça mais importante no tabuleiro. Ele joga um torre C2, torre C6 com a ideia de torre C2, mas o peão está indefeso, não pode deixar esse peão para trás. Vou jogar H5. E agora talvez F3. Torre C2, torre A6 de novo. Vamos jogar F3. A minha ideia é jogar E4 e rei F4. Posso já jogar rei F4. Se torre cheque, eu jogo E4. E aí eu vou tentar melhorar a minha outra torre, a torre de D1. Eu fiz tudo isso aqui na ala do rei para conseguir, então, melhorar essa minha torre de F. Vamos jogar E4. E agora eu posso trazer a torre para D1. Que o meu rei está muito sólido. O único ponto vulnerável seria F3, mas está muito difícil dele atacar. Olha, ele joga um torre F2, agora eu jogo torre D3. Que aí eu defendo F3 e ameaço torre A3 para ganhar o peão de A6. Ele joga rei E7 ameaçando um torre F6. Eu posso... Bom, eu posso jogar com E5. Se torre C4 eu tenho rei E3. Tirei a casa F6 dele.
E agora eu tenho umas ideias com rei E3. Até rei F5 pode ser interessante. Bom, vamos tomar agora em A6. Trocamos. E torre B3 para melhorar a torre. A minha ideia agora é rei F5, F4. Vamos primeiro melhorar essa torre, piorar o rei dele. Ele vai voltar o rei para E7 para não ficar tão longe assim dos peões. Só que agora eu faço rei F5 com a ideia de F4 e continuar expandindo a minha maioria de peões. Agora eu dou um cheque, piorando mais o rei dele. E como que eu posso jogar agora? Se eu jogar rei G6 direto, ele dá cheque. Então eu vou jogar torre D7. A minha ideia é poder jogar rei G6 e se ele responder com torre A6, eu tenho torre D6. Por exemplo, rei G6. Agora a torre D6, propondo a troca. Se cheque... Tá aí rei E7, torre G8. Aí torre F4. Bom, talvez eu tenha que voltar e começar de novo. Deixa eu ver se eu vou ter que voltar mesmo. Porque cheque... vamos voltar o rei para F5 e achar outro caminho de passar nessa posição. Bom, agora parece que E6 é um lance. Um cheque. Outro cheque. Dá mais um cheque. Isso, mais um cheque em F7. E agora eu faço rei G6 para jogar a torre por G7. Torre por G7, cheque. E F5 pode ser. Caramba, caiu todos os peões dele na ala do rei. Sobrou torre e 4 peões. Vamos agora jogar G5. F6. Essas posições ainda tem que tomar um cuidado que de repente afoga teu adversário ali, que eu tava com torre e 4 peões, então cuidado tem que ter para não ficar com peça demais, ainda afogar o adversário. Pô, mas vamos lá, vamos dar uma olhada nessa partida, que foi uma partida bem estratégica do começo ao fim, né? Até o finalzinho, partida indo tudo devagarzinho por ali. E como eu te falei, um elemento muito importante do jogo para você jogar nessa fase dos 2000, 2100 é a estratégia. E se de repente você quer aprender mais sobre isso, o melhor lugar é lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres, e você tem acesso às nossas trilhas de treinamento direcionada para cada nível de jogo. E ali você vai aprender sobre abertura, sobre tática, finais e a estratégia que eu estava te falando, aprender os elementos da estratégia, como estrutura de peões, trocas de peças, como encontrar os planos do adversário. E para você se tornar aluno, basta você tocar no link aqui da descrição do vídeo, entrar para a nossa lista de espera, que assim que for abrir uma nova turma, você é avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial como aluno da Chessflix, beleza? Bom, então vamos fazer aqui a revisão, vamos dar uma olhada o que rolou. O computador me deu aqui 88.5 de precisão, 81.4 para ele. Jogamos aí uma abertura inglesa, que acabou virando uma abertura hatch com esse duplo fianqueto. E o meu adversário, ele jogou com um peão isolado. Então foi uma partida toda baseada no jogo contra esse peão isolado. Então a estratégia das brancas, bloquear a casa D4 e buscar simplificações, buscar trocas de peça. Sempre que troca peças, o branco está se aproximando mais de um final. Bom, então eu fiz ali o bloqueio. Ele achava melhor tomar em E6. Aqui eu acabei tomando em C6. Estou melhor também na posição, mas o computador gosta muito de tomar em E6. Olha, ele sempre está jogando esse lance. Eu fiquei evitando tomar em E6, mas de novo era o lance mais preciso da posição. E aqui tem uma leve vantagem por conta do par de bispos e uma melhor estrutura de peões, que ele tem problemas com D5 e também A6.
Ele jogou C4, dama D1 e agora vem bispo B4 que interroga. Aqui a partida está mais ou menos equilibrada, porque apesar dele ter os peões fracos e eu ter o par de bispos, ele conseguiu criar bastante contra-jogo com esse peão passado. Só que agora com esse lance ele perde um peão, e esse erro acaba sendo grave, ele deveria jogar um torre de ED8 para assim proteger o peão de D5. Bom, ele jogou bispo B4, tomei, ganhamos um peão. Tinha ali um torre toma C8, que ele acha que é ainda melhor do que tomar em B3, mas uma B3 tá bom também, não tem nenhum problema. É que ele fala que teria aqui um torre por C1, torre por C1 e... Qual que é o problema? Torre por C1, torre por C1 e torre por E2. Ameaçando, porque se agora é cheque, ele tem bispo F8. Ah, então é uma sério mesmo. Bom, ele não jogou torre por C1. O detalhe é que o bispo está em defesa em B4, só que ele larga o bispo, ele joga a torre por E2. E eu não tenho mate na oitava, que eu achei que teria uns teminhas na oitava, que ele volta esse bispo para F8. Mas do jeito que ele jogou, ele ficou com um peão a menos e agora perdeu o segundo peão. E aí o final de torres é tudo muito tranquilo nesse final, muito material a mais. E aí ganhamos sem dificuldade. Aqui é só aquele momento de simplificar cada vez mais, não dar chance para o adversário e aí vencer a partida. Nem sempre é fácil fazer isso, mas deu certo aqui nessa partida. Mas é isso então, galera. Vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. 229, nosso rating atual. Bora ver o que acontece nos nossos próximos episódios da série. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.